Por aqueles livros que nós falamos essa tarde, desses 400 anos, 398 anos, que Deus não falou à raça humana, e que apareceu os falsos escritores, esse livro não passou no cânon dos livros, e esse chama livros apócrifos. Agora, ficou três Bíblias no mundo. Existe a Bíblia judaica, que é a Torá, que contém 24 livros. Nós falamos essa tarde, sim. Primeira Reis, primeiro e segundo de Reis é um só livro, né? Os 12 profetas menores é um só livro. O conteúdo é o mesmo que nós temos no Antigo Testamento. Só que nós temos em quantos livros? 7. O Antigo Testamento. 39. E eles em 24. Então eles têm a Bíblia deles em 24 livros, porque eles não têm o Novo Testamento. Nós, desde o ano 397, nós temos a nossa Bíblia com 66 livros. A Igreja Católica tem a Bíblia deles com 73 livros. Por que tudo isso? Talvez, como me disse uma freira me disse na Argentina, disse: pastor, como é que tu podes nos provar que Maria teve outros filhos além de Jesus? Aí eu pedi para ela ler João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que ha dado o seu Filho unigênito. O que é único, Pedro? É o único, está dizendo tudo. Digo agora, se tu ler Mateus capítulo 1, versículo 25, quando ela leu Mateus capítulo 1, versículo 25, Maria deu à luz o seu filho primogênito. O que é primogênito? Primeiro. Por que não é unigênito, sim primogênito? Ela se apavorou. Daí ela me diz: e por que a Bíblia de vocês está faltando livros? Digo: não, é a de vocês que está sobrando. Não, é a de vocês que está faltando. E como é que tu me provas? Ela me disse que nós temos livros demais. Digo: vocês adotaram a Bíblia com 66 livros desde o ano 397. E aí eu contei uma historiazinha para ela, que ela se apavorou. Digo: olha, vocês, a Igreja Católica, era a igreja primitiva dos apóstolos, era eles. E eles andaram bem até o ano 196. Até o ano 196 eles andaram muito bem. Quando chegou no ano 197, eles introduziram a primeira heresia, dizendo que Cristo não era divino. Aí a igreja começou a sofrer, a padecer. Quando chegou no ano 306, a igreja era uma potência. Aí Constantino queria o governo, fez uma guerra contra Mexencio, seu rival, e Constantino agarrou 6.000 crentes, fez um exército de 6.000 crentes e lançou contra Mexencio. Em cima da ponte Múrvia, ao norte da Itália, ele venceu.
Ele mandou colocar nos escudos, nas espadas dos crentes, a palavra de Jesus. E venceu e assumiu o império no ano 306. No ano 312, 6 anos mais tarde, Constantino agarra a igreja e entrega na mão do Estado de Roma. Tira de Jerusalém e leva para Roma. Era o ano 312, eu contando para ela. Quando chegou no ano 323, ele trocou o nome da igreja. A igreja que se chamava Igreja Cristã, no ano 323, ele colocou outro nome da igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. E foi no ano 323. Depois ele morreu no ano 336. Quando aí a igreja se parte em 3 pedaços. Quando a igreja cai na mão do Estado de Roma, no ano 312, a igreja se fracionou em 3 pedaços. Ficou Igreja Católica Apostólica Romana. Os cristãos verdadeiros não aceitaram a igreja na mão do Estado, ficaram do outro lado. E no meio saiu uma linha gnóstica, com a sede em Laodiceia, em Ásia Menor, que tinha vindo do Oriente, da região de Babilônia. Então ficou católicos, os verdadeiros cristãos que não aceitaram a igreja na mão do Estado, e os gnósticos. Quando chegou no ano 500, os verdadeiros cristãos terminou. Aí vem um deserto de 700 anos. Do ano 500 até o ano 1200. No ano 1200, no sul da França, um comerciante chamado Pedro Baldo começa a ler a Bíblia, encontra o capítulo 10 de Mateus, fez uma bandeira do capítulo 10 e começou a pregar o Evangelho, e pregou 30 anos, do ano 1200 a 1230. Quando chegou no ano 1229, fazia 29 anos de pregação, Pedro Baldo já tinha 1 milhão de crentes. Isso tremeu o clero. O Vaticano tremeu, e o Vaticano proibiu a leitura da Bíblia no ano 1229. Esperou 1 ano, eu contando para frente. O ano 1230, um ano mais tarde, eles fazem um novo censo, a igreja crescia igual, mesmo com a proibição. Aí eles apelaram à Inquisição e mataram 800.000 crentes. 200.000 escapou para os Alpes da Itália, caçaram como fera, em 4 meses eles mataram mais de 200.000. Isso era o ano 1230. Aí aparece depois João Clinton, na Inglaterra, eles mataram João Clinton. Quando chega 1414, na província Boêmia da Tchecoslováquia, aparece João Hus, um outro movimento. Eles agarraram, mataram, enforcaram e queimaram a João Hus. Apareceu alguns outros movimentos, mas esses são os que mais ressaltou. Mas João Hus, antes de ser morto e queimado, ele disse, isso era o ano 1414, eu vou profetizar. Hoje vocês estão matando Hus, que quer dizer um ganso. Mas daqui a 100 anos Deus levantará um cisne. E aí esse vocês não mataram. Isso era 1414. 1512, Martinho Lutero começa a ler a Bíblia. 98 anos mais tarde. 1º de novembro de 1517, ele cravou as 95 teses na porta central da igreja de Alemanha. Veio a grande perseguição, foi para a Inglaterra, voltou, se meteu no subsolo, e escondido traduziu a Bíblia do latim ao alemão,
E quando ele sai dali, já sai com a Bíblia traduzida. Usou os alunos da faculdade, onde ele era professor. E quando chegou 18 de abril de 1546, observe que a reforma foi 1º de novembro de 1517. 1517 a reforma, 1º de novembro. E 18 de abril de 1546, a Igreja Católica devolve o direito de lerem a Bíblia, mas com 7 livros apócrifos. Eles agarraram 7 livros, aqueles que não passaram no cânon, introduziram na sua Bíblia. Em vez de 66, ela passou a 73 livros. Quando a freira me escuta isso, ela se apavorou. Diz, mas eu nunca ouvi isso aí, pastor. Digo, então eu tenho que estudar um pouquinho mais para você querer nos confundir, dizer que nossa Bíblia está faltando um livro, quando é a de vocês que está sobrando um livro. Lá nos livros apócrifos, vocês encontraram base para oração pelos mortos, purgatório e tanta bobajaiada que vocês têm. Então, irmãos, por isso que existem os livros apócrifos. São livros não canônicos e que 7 deles a Igreja Católica aceitou. Na página 31, nós temos a inspiração da Bíblia. Nós já falamos essa frase, que a inspiração dos escritores se chamou inspiração plenária ou verbal. Né? Plenária ou verbal. Hoje nós temos que inspiração? Inspiração comum. Admite graduação ou não? Admite. E a plenária e verbal? Não admite. Então, irmão, ninguém mais, após ser retirado da terra, a inspiração plenária e verbal, ninguém mais pode dizer, eu recebi uma revelação de Deus e tem mais um pedaço. Eu lembro-me que eu fiz parte de uma comissão, muitos anos atrás, na convenção, para tratar um caso de alguém aqui no nosso estado, que teve um sonho particular, como eu disse, nada contra o seu sonho, só que o senhor está agregando a Bíblia. E a convenção mandou nós tratar esse caso. Essa pessoa diz que Deus lhe deu um pedaço mais da Bíblia. E aí ele começou a colocar heresias. E principalmente para das mulheres. Aí as mulheres tinham que pentear o seu cabelo, guardar os fios de cabelo, colocar numa bolsa, e o dia que morresse, tinha que levar no caixão aquele cabelo que caiu da cabeça. Porque Jesus tem contado os fios de cabelo, e você tem que cuidar do teu cabelo, porque senão, se tu não aparecer com todos eles lá, você não entra no céu. Aí formou uma confusão no nosso estado. Já tinha crentes, mulheres no estado, já tinha bolsa dele. Então nós tivemos que chamar ele, eu fui da comissão, e dizer para ele que parasse com aquilo. Nada contra a tua visão que você tem. Só que isso aí você está aumentando a Bíblia e nós não podemos aceitar, isso é uma heresia. Isso não é real. Então a inspiração plenária ou verbal terminou ao a Bíblia ser escrita. Aleluia. Nos diz aqui na página 31, quase lá embaixo, desculpe, lá em cima. A inspiração da Bíblia é uma inspiração verbal. Por ser a Bíblia um livro inspirado por Deus, é que podemos confiar totalmente nela. Podemos considerar a atualidade
contemporânea da Bíblia. Por ser Deus que o inspirou, ela é e sempre atual. Mais abaixo, a Bíblia é o único livro no mundo absolutamente digno de crédito, no sentido de que revela Deus. Na Bíblia, qual foi o trabalho de Deus quando se escreve a Bíblia? Supervisionou, o que mais? Dirigiu, ditou, moveu os autores. Isso, né? Ali seria escritores, não seria autores. Então foi Deus, irmãos, que ditou a Bíblia, supervisionou, dirigiu, moveu os escritores da Bíblia. Mais abaixo, nenhum homem no mundo, por mais sábio e estudioso que tenha sido, consegue o quê? Ninguém consegue esgotar a Bíblia. Na página 32, quase lá em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, na sexta linha, diz ali Bíblia. A palavra inspiração representa o quê? Isso, né? Então os homens inspirados para escrever a Bíblia recebiam um sopro divino na vida deles, capacitando-os a receber e comunicar a mensagem divina. Essa é a inspiração. Vamos à página 34. A autoridade da Bíblia. A Bíblia começa com quem? Dizendo que no princípio criou Deus e termina com o homem. Eu disse essa tarde que é comum na Bíblia a palavra resgatar. Então a Bíblia começa com Deus, irmão. Quantos anos você levou para escrever a Bíblia? 1600. Lá no começo ela começa com Deus, correndo atrás do homem. E depois de 4.170 anos, eu citei essa tarde, quando o homem sai do jardim até o dilúvio, 1656 anos, do dilúvio à Torre de Babel, 427, da Torre de Babel a Moisés, 430, de Moisés a Cristo, 1657 anos. Então, quando o homem sai do jardim, ele inicia no princípio, criou Deus. E aí inicia com Deus. E depois de 4.170 anos, a Bíblia termina com o homem. Deus alcança o homem. E foi o que eu disse essa tarde, que Deus fez um plano para restaurar o ser humano. E nesse plano Deus colocou duas coisas. Primeiro, a palavra escrita, e segundo, a palavra viva. Quem é a palavra escrita? E a palavra viva? Jesus. Através deste plano de Deus é que nós estamos aqui. Então a autoridade da Bíblia começa com Deus e termina lá com o homem. Agora na página 35, quase lá em cima, a terceira linha, lendo os escritos dos apóstolos, de igual modo verificamos que admitiram o testemunho da autoridade divina. Em linhas gerais, podemos dizer que a autoridade da Bíblia é confirmada por ter como tema central. Quem é o autor da Bíblia? Deus. O seu intérprete. Espírito E Santo. o tema central? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo fala isso lá em Lucas 24, 27, quando Ele diz: importa que de mim se cumpra tudo o que está escrito. É nas leis e nos profetas, nos salmos. Considerando Jesus Cristo como tema central da Bíblia,
Podemos resumir 66 livros em quantas palavras? Em 5. Todas referentes a Jesus. Então, os 66 livros, escritos em quantos anos? 1600. Quantos continentes? 3. Cerca de quantos escritores? 40. Então, essa Bíblia se resume em 5 palavras referentes a Jesus. A primeira se chama Preparação. assunto tratado aonde? Então, todo o Antigo Testamento sobre a pessoa de Jesus se resume numa palavra que se chama Preparação. Então, todo o Antigo Testamento serviu do que? De Preparação. né? Nos 4 evangelhos aparece a palavra. Então, o Antigo Testamento só preparou o caminho. Agora, nos 4 evangelhos, ele se manifestou. Em Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja, o que aconteceu com Jesus? Propagação. Foi a propagação. Nas epístolas, explanação e Apocalipse, Consumação. vamos voltar lá? Os 66 livros da Bíblia, referente a Jesus, se resume em quantas palavras? 5. Todo o Antigo Testamento, os Evangelhos, Manifestação. Atos dos Apóstolos, Propagação. Epístola Explanação. e Apocalipse. Consumação. Vamos fazer sem olhar no livro. Sim? Vocês são inteligentes. Todo o Antigo Testamento, não olhe no livro.